Então, gente, nós estaremos dando início a esse momento, né, essa conversa informal sobre guerra, sobre o cristão e a guerra. E para contribuir conosco nessa noite e falar um pouco sobre esse tema, que às vezes pode trazer um pouco de desconfiança ou de pensamentos sobre o que o cristão pode e o que o cristão não pode. Nós chamamos duas pessoas para estarem conosco nessa noite, e eu já gostaria de convidá-los, vir até aqui em cima, né, que é o nosso querido irmão em Cristo, Alberaci Neves. Ele faz parte lá da igreja congregacional, ele estará conosco aqui, e também o nosso querido diácono, o irmão Jonatas Elim também, que estará conosco nessa noite, falando um pouco sobre esse tema maravilhoso. Vocês podem subir, podem tirar a máscara para ficar mais à vontade também, para conversarmos um pouco. E gostaria também de estender aos irmãos, né, que se os irmãos pudessem se achegar um pouquinho mais para cá, ó, o ar está desligado aqui, tá bem quentinho aqui, perto um do outro, só para a gente estar vendo vocês melhor, que fica assim um deslocamento um pouquinho grande. Se os irmãos pudessem chegar um pouquinho mais para cá, fica até melhor para a gente estar conversando, e o nosso querido irmão Gabriel não vai ter que estar correndo para um lado e para o outro por muito tempo, tá? Então, se puderem também, tranquilo. Amém? Então, meus irmãos, podem tomar assento para começarmos essa conversa. E antes de entrarmos propriamente no tema, né, eu fui dar uma pesquisada no dicionário a respeito do que é guerra, né? E no dicionário de Oxford, ele fala que a guerra é a luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Então, a guerra, segundo o dicionário, tem essas características. E sobre essas características e outras que nós estaremos falando ainda aqui nessa noite, eu já gostaria de começar com uma pergunta para os meus queridos irmãos. E a primeira pergunta, ela é bem direta e bem clara. É se no contexto de guerras ou conflitos, um cristão poderia matar uma outra pessoa para salvar a sua própria vida? Meus irmãos, a palavra é de vocês. Diácono, quer começar? Posso. Graças a Deus, meus irmãos. Primeiramente, é um privilégio, né, que eu estar aqui presente. Eu acredito que Deus tem um plano, né, nas nossas vidas, e toda a oportunidade que a gente tem para falar um pouco da sua vontade, eu acho que a gente tem que estar bastante alegre. Eu acredito que a resposta é sim, né, bem direta, tá? E não só no contexto de guerra padrão que a gente vive, que a gente entende por hoje, uma nação defendendo outra nação, mas também o cristão em perigo de vida, ou dele ou da família, tem sim, certo? Essa possibilidade, né? Logicamente que a gente não faz isso de forma banal, né? Acho que de forma banal é bem claro, né, no mandamento que não matarás. Isso é claro e é sem dúvida, mas num contexto de proteção, de guerra ou proteção da sua vida ou da sua família, isso é uma alternativa que deve ser evitada, mas é possível. Ok, vamos lá. Boa noite a todos, graça e paz. Inicialmente eu queria dizer do prazer que é voltar à minha igreja mãe. Nasci espiritualmente aqui e fico muito feliz em poder ter sido convidado para esse momento, pastor. O que o diácono falou aí endossa a minha resposta, né? Muitos argumentam, fazem uso do sexto mandamento, não matarás. Mas se você comparar o sexto mandamento a Gênesis 6:9, você vai ver que o não matarás ali é assassinato. É bem diferente de autodefesa, é bem diferente de um contexto de guerra, é bem diferente de um contexto de proteção a outro, à família, ou até no meu caso, né, para aqueles que não me conhecem, sou policial militar de trabalho. Então é muito diferente o não matarás do sexto mandamento para o não matarás de Gênesis 6:9. Se vocês tiverem a oportunidade, quiserem abrir a Bíblia aí, poderiam verificar isso aí. Ok? Então, só faz endossar
as palavras do diácono. No caso do não matarás para o não assassinarás, seria isso? Exatamente. Exatamente, não matarás para o não assassinarás. O Gênesis 6:9 ou o inverso, 9:6. Eu acho que é 9:6. Assim, nós podemos ver que as guerras, elas desempenham um papel, ou desempenharam, né, um papel fundamental para o crescimento da sociedade e da humanidade. Porque, querendo ou não, através dela, as sociedades se desenvolveram. Foi por meio das guerras anteriores, se nós formos ver toda a história, que a sociedade ela começou a ter o poderio militar, ela começou a entender como era estar acima de outras pessoas, e nós também conseguimos encontrar na própria Bíblia impérios que utilizavam a guerra para conseguir o bem em seu próprio favor. Como o próprio conceito, como eu disse lá, a guerra é uma luta armada entre a nação, ela tem o fim de estabelecer uma supremacia sobre outro. Então, nós podemos ver o quê? O Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Romano. Todos estes foram grandes impérios também, como grandes nomes também, né? Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Ramsés II lá do Egito, o Nabucodonosor, o rei Ciro. Então, todos esses homens foram figuras que trouxeram impactos para a história e para a sua própria nação. Sabendo disso e sabendo que durante a guerra são utilizadas armas para se proteger, eu gostaria de perguntar ao senhor, enquanto um cristão civil, eu poderia ter posse ou porte de arma para me defender, seja qualquer que for a situação? Foi falado que nós já podemos, mas eu posso ter porte ou posse de arma? Olha, no Brasil fica difícil você responder essa pergunta hoje, né? O Brasil tem uma legislação mascarada, eu diria até cara de pau, certo? Onde a legislação, né, o Código de Desarmamento diz o seguinte, que todos podem ter arma, está livre, basta chegar numa loja e fazer a compra de uma arma. Ok, só que isso só serve para quem tem dinheiro. Porque se você for pegar um revólver, que é uma das armas mais baratas, que custa no mercado cerca de 4 mil, 5 mil, a depender do tamanho do revólver, né, do modelo, quando você vai colocar isso na prática, para você tirar o porte, aliás, porte nem se tira mais hoje, se tira, na verdade, a posse, né? Quando você vai colocar isso na prática, fica inviável. Um revólver de 5 mil, ele termina, no final das contas, saindo por 3,5, 4 mil reais a mais. Então, ele vai sair no total por 9 mil, basicamente. Quando foi feito o referendo, lá em 2005, foi feito o referendo da posse de armas, o referendo perguntava se nós queríamos que a venda de armas pudesse continuar ou não. Nós já entramos nesse referendo perdendo. Porque apesar do referendo ter dado onde a população escolheu para poder continuar tendo a negociação de armas aberta, né? Mas já existia o Estatuto do Desarmamento. Então a gente já entrou perdendo. Tá? Então, isso no Brasil é descarado. A lei diz que qualquer um pode ter arma. Na prática, não pode. Todos os pacifistas dizem que, eu não quero, a arma mata, a arma é perigosa, a arma vai armar bandido, mas eles mesmos andam com seguranças armados. Isso é hipocrisia, né? A minha opinião, eu, como policial militar, todo cidadão de bem, todo homem, pai de família, mãe de família, de bem, que não tem passagem pela polícia, não tem situação de irregularidade na sua ficha criminal, deveria poder andar armado. Hoje só tem duas classes de pessoas no Brasil que podem andar armado: polícia e a outra, bandido. E aí, como disse o cantor Roberto Carlos, né, vivemos numa guerra injusta, onde só um lado está armado.
Infelizmente é assim. Irmãos, complementando, eu concordo com o ponto de vista do irmão. O ideal, né, seria que nós não precisássemos de armas, né? O ideal é que a gente não precisasse se armar, não precisasse de guerras. Mas vivemos num mundo caído, numa natureza caída, né? E observamos, a partir da queda em Gênesis 3, o desenvolvimento do ser humano, né, indo a passos largos para a maldade. Então, mediante a isso, nós temos que garantir, né, o nosso direito à liberdade, né? A liberdade de não se comunicar, a liberdade de não andar, a liberdade de não pensar. E isso tem cada vez mais ficado mais difícil no mundo, né? Um país como o Canadá, né, país democrata, agora há pouco teve um episódio onde as manifestações foram duramente, né, coagidas pelo governo, né? Manifestações essas que não eram brutais, não eram violentas, né? Apenas caminhoneiros se organizaram achando que as medidas contra o coronavírus eram medidas muito duras, tá? De impactos econômicos muito graves. E eles simplesmente fizeram um protesto calado, pacífico, e tiveram seu direito a bens, né? Direito da sua circulação totalmente eliminados, né? Então, por esse motivo é que se faz, né, necessário muitas vezes que se haja uma contrapartida, né? Para que o nosso direito à liberdade, por exemplo, de estarmos aqui, né, cultuando, discutindo um assunto como esse, rico para a sociedade, para o cristão, a gente possa ter essa liberdade, né? Então, acho que é desse ponto que a gente precisa pensar, porque uma vez que o lado, né, vamos dizer assim, dos foras da lei, se observam com mais força, o que é que acontece com a gente, né? A gente é privado de liberdade, não é verdade? Então, assim, como nosso irmão bem comentou, hoje em dia é muito fácil ser bandido no Brasil, porque eu posso entrar na casa de Everton e eu tenho certeza absoluta que ele não está armado, né? Porque a lei proíbe, vamos dizer assim. Então, a chance de eu entrar numa casa e encontrar alguém armado, né, é muito difícil. Então, hoje fica mais fácil para esse lado, tá? Falando de liberdade, essa disputa política entre Ucrânia e Rússia, quem está certo? Quem está errado? Veja, isso é uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta que todos nós temos no nosso interior. E muitas vezes a gente é levado a não pensar pela facilidade ou a forma que a comunicação é colocada para a gente na TV aberta, né? Então a TV aberta, ela, de certa forma, ela massifica a informação e poderia fazer isso de uma forma que levasse o indivíduo a pensar, mas não é isso que acontece. Então, assim, esse contexto de Rússia e Ucrânia, ele não começou ontem, né? Esse contexto começou em 1991 com a queda da União Soviética. Quando a União Soviética caiu, né, existiam dois grupos militares, dois grupos de nações, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A União Soviética, com sua política socialista, ela não conseguiu se financiar, né, e economicamente caiu. No que ela caiu, houve um acordo entre Mikhail Gorbachev e James Becker, dizendo o seguinte: olha, a gente vai encerrar esse conflito, né? Esse conflito muito armado, mas porém frio, né? Nenhuma bala foi disparada, nenhuma arma foi acionada. E naquele momento, aqueles dois cavalheiros fizeram um pacto que a OTAN não avançaria, né, em sentido ao leste, nenhuma polegada sequer. Mas esse acordo só durou 7 anos. Em 1997, a OTAN começou em grande expansão, né, aos países do leste europeu, Lituânia, OTAN, enfim, inclusive a Polônia, ficando apenas uma fronteira, a Ucrânia, né? E a Rússia, né, de joelho economicamente em 1997, se sentiu ofendida, né, por esse caso. Todos nós e quem gosta de cinema aqui sabe que sempre os Estados Unidos foram no cinema os bons, né, e os russos os ruins. Então, um povo orgulhoso como a Rússia se sentiu muito ferido, tá? Os Estados Unidos tiveram naquele momento, em 1991, a chance
de tecer um acordo de paz duradouro, né? Duradouro com a Rússia, mas não fizeram, pelo seu orgulho, tá? E a Rússia hoje, percebendo a fraqueza política do governo Biden, né? Não é palavras minhas, mas até o Felipe Pondé, numa entrevista na CNN, ele usou esse termo, é um governo fraco, não só pela pessoa idosa do presidente, né, Joe Biden, mas o governo, né, democrata, é um governo fraco nas suas alianças. Não tinha outro candidato a não ser o Biden. Então, nesse momento, se houve esse conflito, eu diria o seguinte: entre Ucrânia e Rússia, o culpado seria os Estados Unidos. É quase que dizer que eu só tenho aquela porta, eu vou colocar o meu inimigo na minha porta para que ele possa me atacar a qualquer momento? Exatamente. Inclusive Putin, né, meu irmão, me perdoe interrompê-lo, ele usou um termo em 2001, ano passado, dizendo o seguinte: o que acharia os Estados Unidos se nós colocássemos nossos mísseis na fronteira com o México ou na fronteira com o Canadá? Toda guerra, todo país livre não deve ser atacado como a Ucrânia foi, tá? Isso não justifica a crueldade de tudo isso que está acontecendo, mas o Ocidente, pelas suas discussões rasas, né? O Ocidente, na última década, o que nós discutimos como Ocidente? Apenas consumo. O que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, que carro eu vou andar. E isso é piada para os russos, né? Isso é piada para os russos porque o povo russo, ele é um povo acostumado a sofrer, e a sofrer por muito tempo. Então, cantar nas praças, né? Ou pedir paz da forma que está sendo pedido é piada para os russos, e isso não vai acontecer, a não ser, né, que um acordo, certo, mais enérgico aconteça. Eu não acredito, talvez a gente freie a Rússia com essas sanções políticas, né, e econômicas. Mas um povo que é acostumado a sofrer, não é a falta de McDonald's que vai fazer eles voltarem atrás, não. Alguma contribuição? Não, o que o diácono coloca é exatamente, o cenário é esse. Perguntar a você quem estaria certo, quem estaria errado, é o mesmo que você escolher Al-Qaeda ou Estado Islâmico. E aí? Faça a sua opção, né? Porque enquanto a Rússia comete o crime de invadir a Ucrânia, por outro lado, o governo de Zelensky, namorando ali com a União Europeia, quer colocar mísseis, né, ou não colocar diretamente, mas teria aí a possibilidade de colocar mísseis no quintal da Rússia. E aí, é a última fronteira com a Europa Ocidental, é a Ucrânia. Vou deixar? Não vou. Então, escolha entre Rússia e Ucrânia, eu lhe pergunto, Estado Islâmico ou Al-Qaeda? A pergunta é a mesma. Não é quem está certo, na verdade. Infelizmente, talvez o termo seja quem sofre mais. A gente tem sempre a tendência a torcer pelo Davi, né? Porque nesse contexto a Rússia vai interpretar aí o Golias e a Ucrânia o Davi. E quem vai sofrer mais, com certeza, é o Davi, devido ao seu poder econômico, que é pouco em relação à Rússia, e devido às suas condições bélicas, que também é muito pouco em relação à Rússia. Mas ambos, guardadas as proporções da responsabilidade, porque obviamente ninguém concorda com uma invasão como está acontecendo, ambos têm culpa. Alguém tem alguma pergunta? Queria fazer alguma pergunta? Se você quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Fala aí mesmo, no microfone. Não, só parafraseando o Salmo, né, de Davi: não há um justo, nenhum sequer, né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se eu sou um militar treinado, tem ali? Opa, então pode ir. Estão me ouvindo aí, né? Com a máscara dá uma... Sim. Mas é o seguinte, a opinião de vocês. Seria parecido com o contexto da Guerra Fria, no qual Estados Unidos e Rússia não se combatem por conta do poderio, um vai destruir o outro, e aí geralmente o que se colocava era uma nação menor, né, combatendo, e nesse momento a Ucrânia está sendo essa nação, porque a Rússia não pode ir diretamente aos Estados Unidos, e vice-versa.
Na opinião de vocês, seriam, nesse sentido, parecido o contexto? Não, meu irmão, não seria. Veja, eu não sou uma autoridade, cientista político internacional aqui, mas não seria. Veja só, na verdade, na Guerra Fria, as potências eram iguais em poderio militar, né? E a gente não tem uma igualdade agora, né? A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, tem um poderio bélico muito maior, tá? Mas, parafraseando Albert Einstein, ele dizia o seguinte: a Terceira Guerra Mundial vai ser lutada, né? Acontecerá com guerra nuclear. A quarta, com pau e pedra. O que ele quis dizer com isso? Uma vez que uma Terceira Guerra Mundial surgisse, né? E acredito que a gente vai entrar na questão escatológica e tal. Uma vez que uma nação como a Rússia tem um poderio bélico nuclear, ele não tem muito essa visão de o grande ou pequeno. Uma vez que as armas forem acionadas, né, na verdade, a destruição não ficaria bom para ninguém, né? O que eu chamo a atenção para esse contexto foi a inocência da Europa, né, achar que os Estados Unidos ou essa aliança da OTAN ia proteger eles em relação à Rússia. Então eles começaram a investir muito pouco em armamento, né? Como eu disse e citei aqui, as discussões fúteis do Ocidente, né, levou a gente a um despreparo, e a Europa hoje está totalmente desprotegida em relação à Rússia, e eu não acredito na articulação do governo dos Estados Unidos atualmente para proteger a Europa. Se a Rússia realmente estiver destinada a tomar a Europa, eles vão fazer, tá? Eles vão fazer. Porque as guerras, imaginem que a gente tem uma visão da bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né? E imagine o quanto a tecnologia não avançou. Então hoje nós temos armas nucleares táticas que pesam 100 quilos. Então 100 quilos, um ser humano bem treinado que gosta da academia, com seu porte de 1,90 m, ele leva 100 quilos nas costas, né? Então armas nuclear tática a Rússia tem e pode lançar a qualquer momento, inclusive na Ucrânia. Então isso não seria um contexto da Guerra Fria. Eu acho que essa guerra está mais quente do que a antiga Guerra Fria, que era uma guerra de ameaças, né? Eu analisando e ouvindo alguns cientistas políticos, o Putin e o Stalin, que comparação fazemos com dois? Eu digo o seguinte: em relação a Putin e Stalin, o Stalin sai nas vantagens. Por quê? Porque o Stalin viveu 2 grandes guerras e ele sabia o que é uma grande guerra. Ele sabia a dor que é uma grande guerra. O Putin não, e o Putin é ousado, e ele não viveu isso na pele. Então o homem ousado, né, a loucura fica à porta dele. Além disso, a situação aí não foi provocada como antes, né? Antes realmente ficava a Rússia, dava uma catucada ali no país A, aí os Estados Unidos no país B, e ficava aquela guerrinha, aquela fofoca de vizinhos. Não, o que está acontecendo hoje é bem diferente. O que está acontecendo é que o argumento da Rússia é de que ele se sente ameaçado por ter a possibilidade de ter armas nucleares no seu quintal. Ameaçado como? A Ucrânia, ela não existia, na verdade. Ela passa a existir em 91. Tem algum jovem aqui que nasceu em 91? 91. Pronto. Então, vai ter o quê? 31 anos, mais ou menos. Né? Ela nasce com o fim da União Soviética. Né? Aquele território ali, os países que antes faziam parte do bloco soviético começam a ter independência, e a Rússia é um dos países que ganha uma independência cultural maior. A Ucrânia. Porém, mesmo assim, a Rússia consegue manter, mesmo esses países independentes, a Rússia consegue manter ali, através do poderio econômico, alguns bonecos de estimação, vamos dizer assim, alguns políticos. Sendo que a Ucrânia, ela consegue se libertar desse laço da Rússia. Quando ela começa a namorar a União Europeia, a OTAN, independente. Veja que quem dá um grito de que quero fazer besteira é a Ucrânia. Né? Ela começa a namorar os países, principalmente depois de 2014, quando o Zelensky é eleito, né? Porque até então era um fantoche de Putin.
né? Até então era um fantoche de Putin. Aqueles países ali, e ainda tem muitos, como a Bielorrússia, e outros ali, que não me recordo o nome, ainda tem governadores, presidentes que seguem a cartilha de Putin, mas a Ucrânia não. E aí ele começa a fazer isso e tal, e desde 2014 que Putin avisa, olha, essa expansão aí eu não estou gostando não, esse namoro aí de vocês com a União Europeia eu não estou querendo, o nosso tratado aqui era que não houvesse mais expansão da OTAN, né? Eu não quero, por quê? Porque dentro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quando acaba a Segunda Guerra, um bloco de países se reúnem para se proteger da Rússia. Eles não são uma ameaça, eles são uma aliança de defesa. Hoje, se eu não me engano, 39 países fazem parte da OTAN, ou é 29, né? 39 países fazem parte da OTAN, tá? Para você entrar na OTAN, basta entrar no site deles, pronto. Então, esses países que foram entrando aos poucos, desde então que a Rússia vem dizendo, ó, calma aí, calma aí, calma aí. A gota d'água foi agora a Ucrânia, porque é a porta de entrada da Europa para a Rússia. E ele já vinha avisando isso, não façam isso, não façam isso. O que acontece é que não respeitam isso. E aí, a gente está, então, diferente do contexto da Guerra Fria, eu não estou mais com uma briga de vizinhos, uma briga de duas fofoqueiras, agora eu estou com uma ameaça real, que no caso é a Rússia. A pergunta que eu ia fazer era a seguinte, eu não sei se ele foi na guerra do Afeganistão ou do Vietnã, o sniper americano, que escreveu o livro, que até teve um filme... Afeganistão. Que ele fala que ele matou mais de 200 pessoas. Tá. Esse cara cristão, treinado para matar, seria algo errado ele estar fazendo, mesmo que em nome da sua nação, em nome do seu trabalho, do seu serviço, você acredita que isso é errado ou não? Romanos 13, de 1 a 7, diz que o Estado tem o poder da espada, concorda? Sim. Não é? Então, a partir do momento em que eu estou para reprimir o mal maior e eu sou o Estado, eu não estou cometendo assassinato. Como é o nome dele? Deixa eu botar aqui. Ele escreveu o livro Ética Cristã. Ética Cristã, só vou lembrar o nome dele aqui. É o Norman Geisler. Ele fala sobre... Geisler, é isso mesmo. E ele fala sobre que essa questão de guerra e cristão pode ser dividido em 3 pontos, né? Que é a parte ativista, pacifista e seletista, no caso. Que, no caso, para nós, no nosso caso, seria a parte seletista, a de identificar um exemplo, porque ele distribui em 2 argumentos. O primeiro é a luz da Bíblia e o segundo é a luz do governo. E a luz da Bíblia seria o quê? Se aquilo que eu estou fazendo não é algo diante de um governo eleito por Deus e que não seja algo porque eu goste de fazer, porque eu quero matar a pessoa, ok. Mas nas outras partes, nos outros pontos, ele fala que, tipo, tem o ativista que diz que a guerra ela é válida em qualquer contexto. Então eu posso fazer tudo o que quiser. Enquanto o pacifista, não, deixa a guerra para lá, não vamos entrar em guerra, não vamos ter guerra. Então, eu acho que é bem complicado essa história assim, esse casamento, né? Tanto o ativista como o seletista, eu acho que é o nosso caso. Tá? O que eu não concordo é com o pacifista. Não acho que o pacifista seja o caso do cristão. Quando é que a gente se coloca em cima disso? O ativista que diz que a guerra é válida, ele está sendo um pouco cego para o contexto de governo justo. Mas eu volto a dizer, até que ponto o governo é justo? Porque, por exemplo, quando Paulo escreve Romanos, ele está onde? E ele está defendendo o governo de César. Concorda? E o que é que ele diz em Romanos de 1 a 7? Que o governo tem a espada para fazer o bem. O próprio Paulo se beneficia do governo quando ele apela para César. Então observem que o que não cabe aí é esse argumento de dar o outro lado. Para mim não cabe.
né? O seletista, sim, eu ainda vou tentar ver, porém, essa questão de ativismo e seletismo, ele vai do momento. Tá. Brasil entrou aí numa guerra injusta. Sei lá, Brasil e Argentina. Né? É injusto. No momento atual, eu acho que a gente leva uma pizza. Viu? Mas vamos lá. Brasil e Argentina. Os dois países resolvem se estranhar aí por conta do chocolate ou do bolo que fizeram. Eu sei que a guerra é injusta. Até porque eu lhe pergunto, uma guerra dessa feita à Ucrânia, quem foi que decidiu ela? 2 burocratas. Putin e Zelensky. E o jovem de 19 anos que está na frente de batalha, ele pediu para ir? Para ele essa guerra é justa? Mas ele está ali defendendo. Mas vamos supor que a Argentina invadisse o Brasil e eu soubesse que o Brasil está na guerra por um fato injusto, né? Tenha sido o Brasil que invadiu a Argentina primeiro, mas a Argentina conseguiu avançar e está vindo para cá. E aí? Eu vou ficar no seletismo? Vai ser ativismo. Entendeu? Então, essa questão de ativismo e seletismo é o momento. Eu só não concordo, e aí não concordo mesmo com essa história de pacifismo. Não. Jesus não foi pacifista. Mateus 2,15, quando ele entra no mercado e estão comercializando lá, o que é que ele faz? Prepara um azarrogue, que para quem não sabe, era aquele chicote cheio de coisas na ponta, né? Pedaços de osso, de madeira, de pedras, e sai fazendo carinho ali dos mercadores, né? Ou ele sai descendo além de todo mundo? Pacifista ou ativista ali? Ativista, né? Então, as pessoas às vezes têm que ter esse cuidado. E outra, numa guerra, eu estou defendendo o que é mais sagrado para mim nas Escrituras: a minha liberdade, minha vida e meu território. Então, o Brasil avançou, mas a Argentina ganhou força e começou a avançar, eu vou ficar de braços cruzados. Então, eu vou ser seletista até o momento que o Brasil está avançando. Depois que a Argentina vem para cá, meu amigo, é ativista até a canela. É bem polêmico realmente essa pergunta, né? Porque é polêmica porque depende da forma que a gente vai analisar e do contexto que a gente está vivendo, né? Do momento. Né? E eu concluiria, né, essa parte, não sei se os irmãos têm mais dúvida, o seguinte: quando Deus diz assim em Gênesis, o pecado jaz à vossa porta, cabe a você dominá-lo. Então jaz é como se fosse um animal selvagem, uma serpente, querendo entrar na sua casa, lhe atacar, lhe fazer o mal, tá? Então cabe a gente dominá-lo. Então, nessa sociedade caída, né, nesse mundo caído que nós vivemos, o mal está lá fora querendo, né, dominar, querendo intervir, né, querendo silenciar, né, querendo maltratar, contra Deus, não é isso? Não é assim que a gente tem essa visão de mundo, né? Não é assim que nós cremos dessa forma. E cabe a gente dominá-lo. Obviamente que ao campo da conversa, né? Ao campo diplomático, não é isso? A gente vai, o quanto depender de você, tem paz com todo mundo, mas obviamente que há um momento, acho que todos nós já vivemos isso, há um momento onde a gente vai ter que decidir, né? A gente vai ter que opinar, né? Quem não já passou por isso? Há um momento que você vai ter que opinar. E você vai opinar com a visão cosmocristã ou você vai se moldar ao mundo? Foi assim que a Bíblia mandou a gente fazer? Se molde ao mundo. Não vos conformeis, não tomeis forma. Eu acho que é isso mais ou menos que a gente está tentando, né, discutir.